Você sabe a diferença entre cobertura da APS e potencial de cadastro? Como calcular, como analisar? Sabe? Se não sabe, fique comigo até o final. Meu nome é Jamerson Ferreira, a gente vai explicar isso bem facinho, bem explicadinho, para que você possa estudar, anotar e analisar o seu município e verificar se há necessidade e também se há possibilidade de ampliação de cobertura e também fazer análises quanto ao potencial de cadastro, tá bom? Fique conosco, meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Vamos lá! E também estou aqui no Instagram, na conta Jamerson_J no Instagram. Engaja, por favor, deixa o seu like, a sua curtida e também me segue lá no Instagram. A primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte, pessoal. A cobertura, ela tem uma base legal. O que é a cobertura, né? A cobertura, ela vai ser a possibilidade do teto e a quantidade de equipes implantadas. Mas como é que eu vou calcular o teto? Qual é a regra de cálculo de teto de equipes? Tem muita gente que confunde isso com Previne Brasil, tá bom? O teto de equipes está nessa portaria de 2013, tá bom? Total da população dividido por 2.000 pessoas, eu vou ter o teto de equipes. Qual é o texto? Fica alterado o teto máximo de equipe de saúde da família, sem os profissionais de saúde bucal, pelas quais o município e o Distrito Federal poderão fazer jus ao recebimento de recursos financeiros, o qual passará a ser obtido mediante a seguinte fórmula: população dividido por 2.000. Isso é para saber qual é a quantidade de equipes eu posso chegar de saúde da família em um determinado município. Sim, é uma legislação de 2013. Tá? Não tem nada a ver com Previne Brasil. Avançando um pouquinho, se eu for criar um exemplo para ficar mais fácil, eu tenho um município com 10.000 habitantes, eu não estou falando no Previne Brasil. Qual é o teto de equipes? 10.000 habitantes dividido por 2.000 vai dar igual a 5 equipes. Então, meu teto, meu 100% de cobertura é se eu tivesse 5 equipes. Se eu só tiver 3 equipes, como é que eu vou ter? Eu vou calcular a cobertura da APS, tá bom? Eu vou ter 3 equipes, por exemplo, se eu só tiver 3 dividido por 5. Aí eu vou chegar num percentual de cobertura da APS. Ficou mais fácil de entender? Um município de população, 10.000 pessoas. Como é que eu calculo o teto? 10.000 dividido por 2, vai dar 5. Se nesse município só tiver 3 equipes, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o total de equipes existentes pelo teto, para eu saber qual é o percentual daquilo que eu posso ter. E aí eu posso dizer, olha, se for do interesse do município, podem vir a ser solicitadas mais 2 equipes para chegar no teto. Teto que vai ser equivalente a 100% de cobertura. Se isso ficar claro para você, vai ficar muito melhor dialogar com secretários, coordenadores, assessores, consultores, prefeitos, para a gente poder analisar a cobertura da atenção primária, ou seja, a quantidade de equipes que, de acordo com a legislação vigente, há necessidade para cobrir efetivamente. Bom, aqui a gente vai ter que avançar. E o Previne Brasil? Isso não vai chocar com o Previne Brasil? O que o Previne Brasil diz disso? Primeira coisa, o Previne Brasil ele é o conjunto de regras de financiamento da atenção primária à saúde. Tá? E ele foi criado pela portaria 2979, de 12 de novembro de 2019, na qual ele reformula toda a regra de financiamento e divide o recurso não mais em PAB fixo e PAB variável, mas sim em recurso de custeio, que é dividido em captação ponderada, que é baseado em cadastro, pagamento por desempenho, que é baseado em indicadores, e ações estratégicas, que é todos os serviços que não são dependentes nem da captação ponderada e nem do pagamento por desempenho. Lá estão saúde bucal, programas como saúde na escola, mais médicos, bolsistas, e qualquer outro serviço que não dependa do recurso da captação ponderada e nem do recurso dos indicadores, que alimentam o componente de pagamento por desempenho. No Previne Brasil, além dessa reformulação de alocação de recurso e da desconstrução de pagamento por equipe para a saúde da família e o antigo NASF, né, que hoje não é mais NASF, hoje é Multi, o que é que
criou-se também, o que é que veio de novo no Previne Brasil? Veio a classificação do perfil dos municípios, que não tinha antes. Esse perfil dos municípios, de acordo com suas características, veio o estudo das tipologias. De acordo com o perfil do município, esse estudo ele não é da saúde, foi um estudo importado pelo IBGE para padronizar a classificação dos municípios, e ele também não é um estudo brasileiro, é um estudo internacional, na qual todos os municípios brasileiros foram classificados em 4 categorias: urbano, intermediário adjacente, rural adjacente e rural remoto. Essas características dos municípios implicam também, aí mudou, né, numa sugestão de quantidade de pessoas a serem vinculadas por equipe de saúde da família e também por equipe de EAP. Para os maiores municípios, uma quantidade maior de vinculação de pessoas. Então, para a tipologia urbana, 4.000 pessoas. Para a intermediária adjacente e rural adjacente, média de 2.750 pessoas por equipe. E o rural remoto, 2.000 pessoas. O que isso implica? Em compreender que municípios menores, com menor densidade demográfica, é sugerido uma menor quantidade de pessoas vinculadas por equipe. E aqui, o que é que isso vai implicar? Essas pessoas que serão cadastradas e vinculadas por equipe vai gerar o recurso a ser repassado na captação ponderada, mas isso não diz respeito a cálculo de cobertura da APS. Vou repetir. Isso não diz respeito a cálculo de cobertura da APS. Vai chocar com a legislação anterior que eu mostrei aqui? Sim, ela pode apresentar uma compreensão diferente. Por quê? Aquela legislação que eu mostrei, ela cita uma reformulação e atualização da redação da segunda versão da PNAB, Política Nacional da Atenção Básica, do ano de 2011, Portaria 2488. Tá? O Previne Brasil ele veio após a terceira versão da PNAB, Portaria 2436, de 2017, mas ele não cita a reformulação de cobertura de APS. Então, há necessidade de entender aonde pode gerar conflito e aonde tem alinhamento e desalinhamento. O Previne Brasil ele pode promover um choque de conceitos, um choque de alinhamentos quanto à análise de base cadastral para gerar recurso de captação ponderada, por equipe e por município. Porque essa análise ela é feita por equipe, mas o pagamento ele é feito no todo pelo total de cadastros válidos e vinculados à equipe de atenção primária, de acordo com a tipologia. Por quê? Dentro da captação ponderada, que é o maior fatia de recurso do Previne Brasil, quanto maior for o município, menor o valor pago por pessoa. Além do perfil do cadastro, que ele pode ser vulnerável ou não vulnerável. Isto é o Previne Brasil, gera recurso a partir de regras de financiamento. Para que a gente tenha uma análise da base cadastral, surge um termo no Previne Brasil que é o potencial de cadastro. O que é o potencial de cadastro? Dependendo da minha tipologia, eu vou verificar a quantidade de equipes de saúde da família e a quantidade de equipe de EAP. Por quê? Quanto maior for o município, maior a quantidade de pessoas que podem vir a ser vinculadas por equipe. E aqui eu estou trazendo a análise de tipologia somente de saúde da família, porque se eu também for trazer as equipes de EAP, são um número ligeiramente menores. Por que menores? Porque a quantidade de carga horária dessas equipes são menores, então a quantidade de pessoas vinculadas também são menores. Então aqui a gente está analisando somente o potencial de cadastro ligado às equipes de saúde da família. Então, para um município de tipologia urbana, a média esperada por equipe de saúde da família é de até 4.000 pessoas. Média. Então, em um município urbano, eu posso ter... Como é que eu calculo o potencial de cadastro de um município urbano que tem 10 equipes de saúde da família? 10 vezes 4.000. Então, o potencial de cadastro para a quantidade de equipe de saúde da família que ele tem é de 40.000. É isso como se calcula o potencial de cadastro. Olho a tipologia, vejo a quantidade de equipe de saúde da família e multiplico por essas metas. Urbano, 4.000 pessoas, intermediário adjacente, rural adjacente, 2.750, rural remoto, 2.000 pessoas por equipe. Em um mesmo município, eu posso ter essa variação de pessoas por equipe.
Posso, porque é uma média sugerida dentro do programa Previne Brasil. Isso não é análise de cobertura, é análise de distribuição de base cadastral. Base cadastral não significa acesso às equipes de atenção primária. Então vejam que são conjuntos de conceitos que podem parecer a mesma coisa, mas que têm diferença, tá bom? Isso diante das regras vigentes. Espero que isso tenha ficado claro para você até o momento. E como é que a gente vai entender essa relação e esses questionamentos que eu estou trazendo aqui para vocês? Que questionamentos são esses? Como discutir cobertura, como discutir vinculação de pessoas, como analisar a base cadastral e como discutir, como entender oferta de serviços. Primeiro item, como discutir cobertura. Cobertura é a relação de acesso da quantidade de equipe de saúde da família de acordo com a população. Lembra qual é a regra? Total da população dividido por 2.000 pessoas. Eu vou discutir quantas equipes são necessárias de saúde da família de acordo com esta legislação para que eu tenha uma cobertura da minha população. Isso sem mencionar Previne Brasil, sem mencionar tipologia. A vinculação de pessoas. A ideia de vincular dá a ideia de acompanhar. Aí a gente vai ter referenciais teóricos diferentes. Pela Política Nacional da Atenção Básica, PNAB, a ideia do vínculo, nós compreendemos a ideia do vínculo pela ideia de acompanhamento, ou seja, pela frequência de acompanhamento. E você tende a compreender a ideia do vínculo por uma questão territorial e de acesso. A equipe A atende a população que mora no território A, mas isso não é toda a verdade do mundo, porque eu posso ter população B procurando serviço na equipe A e não pode ser negada. Isso é uma linha de compreensão de vínculo. Pelo Previne Brasil, a vinculação é uma chave de informação. Que chave é essa? Eu posso ter vinculação por cadastro, mediante a realização de cadastro individual, mas eu também posso ter uma vinculação pelo histórico que alguma vez eu fui atendido, ou por acesso à vacina, ou procedimento, ou atendimento em uma determinada equipe. Eu criei uma linha de memória, um histórico, e aí eu também tenho uma linha de vinculação. A base cadastral. A base cadastral ela tem que ser analisada em 2 níveis. Total de pessoas cadastradas no município. 2. Total de pessoas cadastradas e vinculadas por equipe de saúde, que pode ser equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária, EAP. E isso vai implicar em quê? No total de volume que o município vai receber no item, na dimensão chamada captação ponderada. E esse volume de recurso também vai depender não somente da quantidade de cadastros, mas do perfil de cadastro. Que se ele for vulnerável, o que é o cadastro vulnerável? Ou com vulnerabilidade até 5 anos, maior do que 65, e se ele for vinculado a programas de geração de emprego e renda, ou se ele for população ribeirinha, ou prisional, ou vinculada a equipes de consultório na rua. Tudo isso pode gerar vulnerabilidade e paga mais, tá bom? Desse jeito que eu vou analisar a base cadastral. Quando ela é feita, como é que ela é gerida, quando ela é atualizada e se existe alguma relação da equipe para análise de base cadastral para pensar no serviço a ser oferecido. Ok? Aí eu estou chegando no último, oferta de serviço. Na atenção primária, eu devo considerar vários itens antes de pensar em ampliar. Eu tenho que estudar o território, eu tenho que estudar a capacidade instalada, a demanda atual e as minhas prioridades. E onde é que está isso? Quando eu for fazer esse suporte à gestão, quando eu for fazer essa gestão da atenção primária, eu tenho que seguir essas dicas aqui. Primeiro, cobertura não é Previne. Análise de cobertura eu acabei de explicar. É per aquela portaria na qual eu tenho o total da população dividido por 2.000 pessoas para ter o total de equipe de saúde da família que eu poderia ter para chegar a 100%. Lembrando que a cada uma equipe de saúde da família eu posso ter até 2 EAPs. São equivalentes, que podem ser de 20 ou de 30 horas. Segundo, o tamanho da base cadastral. O tamanho da base cadastral vai me levar a analisar o Previne Brasil. Mas é claro que eu não vou ser somente olhar para o dinheiro, para o processo de geração de recurso. Eu tenho que entender que uma população enorme vinculada a uma equipe pode vir a sinalizar, não é uma regra linear,
pode vir a sinalizar que essa equipe ela pode estar sobrecarregada de serviços. E aí eu posso pensar em discutir se a minha população ela está indo realmente para essa equipe ou, apesar do cadastro de vinculação, ela pode estar indo para outra equipe. Isso também pode acontecer. E a gestão dos serviços na atenção primária? Em que eu vou me basear? Eu vou me basear na análise do território, nos serviços que eu já tenho oferecido, no consumo desses serviços pela população, que isso é chamado de demanda, e nas minhas prioridades. Tá? Não somente as prioridades do Previne, mas a sua prioridade de governo. Se eu fizer tudo isso, eu vou ter uma ótima análise de território. Tá bom? Então eu tenho que passar por esses 3 níveis para que a gente fale tanto de cobertura da APS quanto de análise de base cadastral. Bom, se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. É fantástico você ter chegado até aqui. Muito obrigado mesmo. Para mim é um prazer gerar esses vídeos. E diante disso, eu vou lhe pedir o seguinte: por favor, deixe o seu like, a sua curtida, engaje aqui no canal, me segue aqui no Instagram, deixe aqui a cidade e o estado da qual você é, deixe o seu comentário e ajuda a divulgar esse vídeo para chegar a mais pessoas. A gente se encontra aqui num próximo vídeo.